Ó, é o seguinte, estamos nem na segunda rodada, estamos indo, projetando a segunda rodada de Copa do Mundo. E eu já tô pensando no 16avos, a bronca que vai ser. E não é porque eu acho que a gente vai passar da fase de grupo com facilidade não, tá? Mas passando da fase de grupos, que é o que eu desejo que aconteça, e tem que se ligar porque se não ganhar do Haiti, a Escócia saiu na frente por mais que tenha feito um jogo apertado com a própria seleção do Haiti, já tá com 3 pontos. Então o Brasil que encontra a Escócia aí no último jogo com pelo menos 3 pontos. Não se sabe o que vai acontecer em Escócia e Marrocos. Se a Escócia chegar com 6, então as paradas ficam bem tensas. O Brasil tem uma obrigação contra o Haiti. Mas a minha questão é o 16avos, porque avançando e imaginando que iremos, independente de se em primeiro ou se em segundo, acho difícil o Brasil passar em terceiro, mas enfim, se em primeiro ou se em segundo, a gente tem grandes possibilidades de encararmos aí Holanda ou Japão, que são do grupo que vão cruzar com o Brasil já no 16avos de final. Pois é, inclusive falando sobre a América do Sul, sobre continentes, mais uma vez a Ásia batendo de frente com a Europa, dessa vez o Japão empatando com a Holanda por 2-2. Num grandíssimo jogo, o melhor jogo da Copa do Mundo até então, tá ali, né, acima de Estados Unidos e Paraguai. E também nesse bolo, no top 3 melhores jogos até então, eu considero o quase 0-0 entre Costa do Marfim e Equador, mas a Costa do Marfim aos 90 acabou fazendo 1-0, marcando, conquistando os 3 pontos e fazendo com que mais uma seleção sul-americana não conseguisse o resultado. E a gente vem dar uma passada aqui no Haiti, mas vamos dar uma olhada nos jogos que aconteceram após o jogo do Brasil. Brasil 1-1 com Marrocos, que foi quando gravamos o último vídeo aqui, pós-jogo do Brasil. Depois disso rolou Haiti 0, Escócia 1, Austrália 2-0 na Turquia, uma Turquia que finalizou mais de 20 vezes. A Austrália foi lá e com 2 golaços matou. 2-0, resultado que para mim é surpreendente. Apesar de ser um grupo muito equilibrado, o grupo D, para mim, a Austrália estaria sendo a quarta força desse grupo e já larga com 2-0 na Turquia, uma seleção europeia que tem todo esse tchan, né? A seleção europeia, as imbatíveis, as mais difíceis de se enfrentar. A Austrália está aí, batendo a Turquia por 2-0, por mais que tenha tido toda uma dificuldade. A Alemanha dando 7-1 em Curaçao. A Holanda empatando com o Japão por 2-2 e Costa do Marfim vencendo o Equador por 1-0. Hoje já ainda tem Suécia e Tunísia, jogo pra gente ficar de olho, tá? Porque fazem parte do grupo em que o Brasil vai enfrentar no 16avos Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Então, assim, o Brasil, independente das posições, tem possibilidade de encarar nesse 16avos ou a Holanda, ou o Japão, ou a Suécia, ou a Tunísia. Uma Tunísia que o Brasil não venceu no ciclo pré-Copa recentemente. O último jogo que fizemos com a Tunísia acabou 1-1. Uma Suécia que tem o Gyökeres, que vem empolgada, né, depois de algum tempo para a Copa do Mundo. Tem a Holanda muito sólida, muito forte e decisiva, com jogadores que decidem. E tem o Japão extremamente estratégico e cada vez mais chegando longe. Já falando desse jogo, inclusive do Japão, a gente pode citar o retrospecto, mais uma vez, asiático contra o europeu. Se tratando do Japão especificamente, são 10 jogos seguidos sem derrotas contra as seleções europeias. Japão 1-0 na Sérvia, Japão 2-1 na Alemanha na Copa do Mundo de 22, Japão 2-1 na Espanha na Copa do Mundo de 22, Japão 1-1 com a Croácia na Copa do Mundo de 22. Seria Brasil e Japão nas quartas, mas a Croácia avançou do Japão nos pênaltis e aí acabou dando no que deu. Japão 4-1 na Alemanha, Japão 4-2 na Turquia, isso já fora da Copa, né? 4-1 na Alemanha, 4-2 na Turquia, Japão 1-0 na Escócia, Japão 1-0 na Inglaterra, Japão 1-0 na Islândia, Japão 2-2 com a Holanda, voltando à Copa do Mundo, dessa vez em 2026. 8 vitórias e 2 empates para a seleção japonesa contra as seleções europeias nos últimos 10 jogos. Com um adendo, sem 3 jogadores principais, fundamentais, pilares, espinha dorsal dessa seleção japonesa. Sem o seu capitão, o Watanaro, né? Tá sem Minamino, craque da seleção japonesa. Mitoma também, outro craque de bola, que tem um jogo de ajuste fino, de drible curto, um cara muito inteligente também fora do campo, né?
ele quem fez o TCC da cinética, da inércia dos dribles dentro do futebol. Então a seleção japonesa que ainda está sem esses 3 pilares aí, que fizeram parte desse ciclo tão vencedor e que vem trazendo tantas dificuldades às seleções europeias. O Japão e a Coreia do Sul aí estreando na Copa do Mundo e indo bem. O Japão contra uma seleção de primeira prateleira, cotada ali pelo menos para umas quartas de final, que é o caso da Holanda, e não seria surpresa chegar numa semi ou numa final eventualmente. Então, um Japão que mostra um poder de reação, né? Que toma um gol, empata, toma outro, empata, de cabeça, velho. O Japão, aos 89 minutos do jogo, empatou a partida contra a Holanda de cabeça. O Japão, uma média extremamente baixa, né, de estatura. A Holanda com vários grandalhões no sistema defensivo, inclusive, contando com o Van Dijk, que fez o gol, que abriu o placar do jogo, contando com Dumfries, contando com Van de Ven, contando com Gravenberch. Então, assim, uma seleção de estatura muito boa e acabou tomando um gol de cabeça no final, né, da seleção japonesa, que, mais uma vez, consegue, né, brecar a Europa e fazer sua parte, vem fazendo. E acho que é uma seleção supostamente aí candidata a surpresa, entre aspas, bem entre aspas, porque o que vem sendo construído, acho que ninguém se surpreenderia mais, a depender da fase que o Japão chegasse, né? Mas mais uma vez mostrando aí a força japonesa. Outro jogo excelente foi Costa do Marfim e Equador. Papo de top 3 jogos da Copa até então. Se fosse 0-0, estaria do mesmo jeito. O Equador botou 3 bolas na trave. Futebol é engraçado, né? 3 bolas na trave do Equador. Costa do Marfim 1-0. A Costa do Marfim também teve sua chance. Foi um jogo bem laicar. Os dois explorando muito velocidade. Os dois explorando muito a força dos jogadores. Seleções que estiveram inteiríssimas até os 97 minutos, né? Que foi até quando o juiz apitou a partida com 7 de acréscimo no segundo tempo. O Amady Diallo, fez 1-0 para a Costa do Marfim. Um grupo também chatinho. Um grupo com a Alemanha largando na frente, né? A Alemanha bate Curaçao por 7-1. Esse placar que não gostamos, mas faz parte. Imaginaríamos, né, que a primeira goleada da Copa sairia nesse jogo. O primeiro gol de um camisa 10 na camisa fixamente saiu nesse jogo, que foi o Musiala marcando aos 47 minutos. É uma Alemanha que larga na frente desse grupo, mas que agora vai enfrentar os 2 jogos mais difíceis contra a Costa do Marfim, contra o Equador. A Alemanha tem esses compromissos e é um grupo com uma tendência aí até forte de um terceiro colocado se classificar, né, por essas condições de termos 3 seleções aí que podem se enfrentar e não sermos surpreendidos por 1-0 da Costa do Marfim na Alemanha, um Equador empatando com a Alemanha, uma Costa do Marfim empatando com a Alemanha, o Equador vencendo por um placar mínimo. Não é nada de outro mundo. Então é um grupo que pode se equilibrar aí nessa questão. Outro jogo que aconteceu dessa vez na madrugada, né, do dia do Jogo do Brasil para esse domingo, ou seja, do sábado para o domingo, Austrália 2-0 na Turquia, que foi o que eu comentei sobre as inúmeras finalizações da seleção turca. Eu falei que foram mais de 20, mas foram mais do que isso, né? Quase 30. Essa sacada deixa ainda mais surpreendente, né? Pelo menos em questão de chegadas. A Turquia participou bastante ofensivamente do jogo, teve mais a bola, mas a Austrália foi lá e com 2 golaços, tá? Com 2 golaços conseguiu sair na frente de um grupo, como disse, não esperava a Austrália bem assim não, principalmente largando bem assim, e acaba fazendo um 2-0 na Turquia e embolando esse grupo D aí da Copa do Mundo. O outro jogo do grupo do Brasil, Haiti 0, Escócia 1. Pontos a serem levantados. O Haiti vencendo ia com moral contra o Brasil, você ganhou da Escócia, beleza. A Escócia vencendo, o Brasil pega a Escócia na última rodada, que foi o que aconteceu, né? O Brasil pega a Escócia na última rodada e assim, antes da Copa, quando sai o sorteio, o Brasil já sabia que tinha que ganhar do Haiti. Quando empata com o Marrocos, o Brasil tem que ganhar do Haiti. Quando empata com o Marrocos, vê a Escócia ganhar, enfrentando a Escócia no último jogo e tendo o Haiti logo depois,
tem que ganhar do Haiti. Tem que ter Endrick, tem que trocar, tem que ter quem tá bem dentro de campo, tem que ter Fabinho no lugar de Casemiro, tem que ter Danilo Santos no lugar de Paquetá. As laterais, beleza. Por mim, pode começar com Ibanhas, mas também vejo com bons olhos iniciar com Danilo. É a mesma coisa do lado esquerdo, Douglas Santos ou Alexandre, mas eu acho que as principais são essas. Danilo Santos em Paquetá, Fabinho em Casemiro, Endrick e Igor Thiago. E Rafinha a ser avaliado. Se for para botar um Ryan, um Luiz Henrique, eu tô assinando também, mas mudando os três principais para mim. Tá? Os três principais para mim são esses, por essa condição aí que coloca à nossa frente essa vitória da Escócia. Hoje já teremos Suécia e Tunísia, um outro confronto entre possíveis adversários do Brasil no 16avos. Vimos o que aconteceu em Holanda e Japão, um jogo de altíssimo nível, e já estamos preocupados, né? Vamos para a segunda rodada ainda e já estamos preocupados com esse 16avos, porque é do jeito que o Brasil jogou. E aqui eu reforço. A questão da seleção brasileira preocupa não é só porque a gente empatou com o Marrocos. Empatou com o Marrocos, estão vendo terra arrasada, Marrocos é top seleção do mundo, bate de frente com qualquer uma, campeã do Copa do Mundo Sub-20, chegou longe na Copa do Mundo Sub-17, tem uma base justamente desses jogadores jovens no time principal de hoje, tem jogadores que chegaram na semifinal da Copa passada nesse elenco da Copa de 2026, mas o ponto não é sobre Marrocos, não é sobre o adversário, é o Brasil mantendo o mesmo nível de entendimento, de enfrentamento, de controle do jogo que vinha apresentando desde quando o Ancelotti assumiu a seleção brasileira. E sim, tínhamos a expectativa de, por ser o início de uma Copa do Mundo, algo mudar. E não é magicamente. Existiam condições para o brasileiro pensar que, de alguma forma, algo ia mudar, né? Os jogadores iam incorporar ainda mais. Isso não foi apresentado. Fica essa ressalva, fica a ressalva do senso de urgência no Ancelotti que ele tem que ter o quanto antes. Colocar o rapaz, Endrick. Não, jogador decisivo tem que estar no jogo, não é estrela. Vou repetir isso aqui até acontecer a titularidade de Endrick. Jogador decisivo tem que estar em campo, tem que me oferecer a possibilidade de vencermos da imprevisibilidade dentro dos 90 minutos e não quando precisa. Não é amuleto, não existe amuleto no futebol. Nesse cenário, não. Um cara que decide toda vez que está em campo. Não vou falar toda vez porque traz uma pressão exagerada a nível de não é exatamente toda vez que acontece. Mas é muito provável, é muito mais propício pro Endrick conseguir nos ajudar iniciando a partida. Você tem um controle de grupo, Igor Thiago que chegou depois, senta um pouquinho aqui, assiste o que esse cara já vem fazendo há algum tempo, desde quando foi convocado lá para os amistosos, fez gol da vitória contra a Inglaterra em Wembley, fez gol da vitória contra o México no finalzinho, dentro da seleção, né? Tirando Palmeiras, Real Madrid, Lyon, enfim. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares, compartilha com teu amigo, tua amiga. Vídeo de Copa do Mundo. Tamo junto, mais um. E vamos nessa. Fui. Se inscreve, deixa o like. É nóis.